8h06 em Campos, de volta com o Folha no Ar, aqui pela Folha e também pelo stream aí no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast também. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. No programa de hoje, conversando com o Ricardo Rangel, articulista político e colunista da revista Veja. Volto com você, Aloysio, abrindo aí esse bloco com o tema pré-pautado com outro assunto, mas é essa polarização no surgimento aí da terceira via contra Lula e Bolsonaro a presidente. Dando tempo, você já formula aí a pergunta para o Ricardo. Ricardo, a última entrevista nossa aqui foi naquele período mais conturbado de Bolsonaro, pré-tentativa de golpe frustrado de 7 de setembro, em que você chegou a apostar no impeachment dele, que acabou não acontecendo, e agora, com Arthur Lira, é muito pouco provável que aconteça, até por falta de tempo, né? É muito mais fácil, talvez, passar PECs precatórios com mudanças no Senado do que o impeachment de Bolsonaro. De lá para cá, o que você acha que mudou no quadro nacional? E a pergunta aí do bloco, como é que você vê as possibilidades da terceira via furar aí essa polarização entre o atual presidente e o ex-Luiz Inácio Lula da Silva, que tudo indica que já está no segundo turno, né? Eu acho que a terceira via, né, isso eu não acho, é um fato, não decolou, não há nenhum nome que esteja claro assim, né, como aponta. Não acho que o Sérgio Moro seja exatamente uma terceira via, a gente fala dele já, mas eu acho que ainda falta bastante para a eleição. O eleitor médio, o eleitor que não é... Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente também, né? O eleitor médio não está tão preocupado com política como nós estamos, né? A gente está preocupado com isso, mas o eleitor médio não está. Qual é o eleitor que está preocupado com isso? É o bolsonarista e o lulista, né? Que estão ali acirrados na campanha, etc. e tal. O eleitor da terceira via, que é, por definição, um cara que não está polarizado, é um cara moderado, é um cara mais de centro, ele fala assim, eu sei que eu não vou votar no Lula nem no Bolsonaro, e quando chegar na hora, eu vou ver quem é, porque nesses dois eu não vou votar. A gente vê, por todas as pesquisas, que o eleitorado está fragmentado mais ou menos em 3/3, né? Tem um terço, um pouco menos, que vota no Bolsonaro, tem um terço, talvez um pouco mais, que vota no Lula, e tem um terço que não quer nenhum dos dois. Esse que não quer nenhum dos dois não precisa escolher agora, ele só precisa escolher quando chegar na hora. Chegar na hora, vai votar em quem? Vou votar nesse aqui, que é o que está mais bem posicionado. Essa discussão entre Eduardo Leite e o João Dória vai deixar de existir depois das prévias, né? Só vai ter um. Provável que o outro vá para outro partido para tentar ser, que daí é uma coisa para realmente destruir qualquer hipótese de você escapar da polarização Lula-Bolsonaro. Então eu vejo as pessoas criticando muito a terceira via como se ela tivesse morta e enterrada. Acho que é cedo para pronunciar, para declarar essa morte. E também vejo muito as pessoas dizendo, não, porque faltam ideias. Eu acho que não faltam ideias. No Bolsonaro não tem ideias. No Lula também não tem ideias. Quais são as ideias que faltam na terceira via? A principal ideia é não ser Lula nem Bolsonaro, que eu já acho que é uma ideia bastante poderosa, uma ideia de ser mais moderado, de ser mais razoável, de ter uma atuação menos agressiva. O que falta mesmo é carisma, né? Não apareceu ninguém ali que tenha carisma. Algumas pessoas têm teto muito baixo. Ciro Gomes, por exemplo, tem teto muito baixo. A entrada do Moro, eu acho que tumultua. E acho que não é boa para a terceira via, porque o Moro, evidentemente, retira votos do Bolsonaro, né? Pega votos à direita, mas também retira votos do centro, né? da terceira via de verdade. Porque eu considero que o Moro não é uma terceira via de verdade, porque ele é muito associado
ao Bolsonaro, ele é um projeto de direita que não deu certo, né? Que ele brigou com o Bolsonaro, mas ele foi bolsonarista, né? Ficou 1 ano e meio lá, não dá para fazer de conta, e fez o que o Bolsonaro queria, inclusive perseguiu inimigos do Bolsonaro e dele mesmo, e a gente sabe que o que a Vaza Jato revelou mostra que o comportamento do Moro durante a Lava Jato não é uma coisa, digamos, perfeita, né? Elogiável. Então ele é uma figura ali, ele não é alguém que você diz, bom, esse cara não é nem Lula nem Bolsonaro. Então ele tira votos ao centro também. Se ele tirar mais votos do Bolsonaro, ele vai para o segundo turno, e daí pode ver, eu acho que ele tende a perder do Lula, então, de certa maneira, até pode ajudar o Lula. Se ele vencer o Lula, é um projeto que não pacifica o país, não une o país. Vai continuar, a esquerda vai continuar odiando o Moro. E que tipo de presidente o Moro pode ser? Porque ele é odiado pelos bolsonaristas, que acham que ele é traidor, pela esquerda, até pela centro-esquerda, que acha que ele roubou no jogo para perseguir o Lula, o que é um olhar bastante respeitável. Liberais de verdade têm dificuldade de defender o Moro, e os políticos em geral têm horror dele por causa da Lava Jato. Como que ele vai conseguir fazer um governo? Como que ele vai ter apoio no Congresso? Se os petistas não gostam dele, os bolsonaristas não gostam dele, os liberais não gostam dele e o Centrão não gosta dele. Vai ser um governo muito complicado, né? Pode ser um desastre. Então, e ele atrapalha alguém da terceira via, seja o Eduardo Leite, seja o João Dória, seja, sei lá, Simone Tebet, Mandetta, quem quer que seja. Então, eu acho que ele tumultua sem ajudar. Talvez ele esteja fazendo isso tudo para depois se candidatar a senador, que eu, pessoalmente, acho que é a melhor coisa que ele poderia fazer, porque ele precisa de experiência como político. Ele vai chegar lá, cair de paraquedas como presidente, ele não vai ser feliz, ele vai fazer um governo muito complicado. Então, acho que a questão do Moro é mais ou menos nessa linha, né? Mas o fato é que ele, assim que o Podemos anunciou a filiação dele, depois o filiou, um discurso de pré-candidatíssimo, né? Ele assumiu a terceira posição, que vinha sendo de Ciro até então, embora no empate técnico, né? Que não ocorre na primeira posição de Lula, ele na segunda de Bolsonaro. Está correto, tem a prévia do PSDB, né? As prévias do PSDB, mas você tem outras coisas nesse cenário, além de Moro. O Nogueira citou Aécio como vice de Bolsonaro. Enfim, quem votou Aécio em 2014, desde aquelas gravações dele lá falando, né, mandar matar, não sei o que e tal, mas tipo coronel, né, ou a figura do coronel nordestino bem revelador. Mas você tem também se cogitando com força ali em São Paulo, Alckmin como vice do Lula. Como é que você vê? Não está descartado que possa haver, independente de qual seja o candidato do PSDB, também uma composição. Como é que você vê essa possibilidade de composição alterando o quadro da eleição majoritária presidente? Só ainda voltando ao Moro um minuto, eu acho que ele fez um discurso muito assertivo, né? Surpreendeu muito, falou muito bem. Ele obviamente está com profissionais ali de media training, fonoaudiologia, irreconhecível, né? Nem parece o Sérgio Moro que a gente está acostumado, que é aquela coisa titubeante, hesitante, com aquela voz e tal. Se colocou muito melhor, que é o que ele quer, evidentemente, mas isso não significa necessariamente que ele vá ser candidato. Acho que é um erro ser candidato, erro para ele, né, como eu disse. Mas não surpreende que ele tenha muito, que ele já tenha uma intenção de voto muito forte, porque ele nunca deixou de ser uma pessoa importante e com um eleitorado cativo ali. Então ele tem um piso alto. A questão é a gente saber se o teto é baixo, um pouco como o Freixo aqui. Você é uma coisa meio de cavalo paraguai, sempre larga bem. Mas a gente tem que lembrar assim, o Moro é campeão brasileiro de rejeição. A rejeição dele é mais alta do que a do Bolsonaro. Tem 61% de rejeição. Você tem 60% da população que não vota nele de jeito nenhum.
Como é que ele vai conseguir, só dentro desses 40, convencer o suficiente para se eleger? Eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Voltando para a tua pergunta, para esses fatos novos aí, o Aécio, evidentemente, é um factoide, né? É uma coisa só para tumultuar. Ele quer atrapalhar o Dória. Nos sonhos dele, o PSDB não teria candidato. Pelo motivo, o Aécio é um cara muito forte dentro do PSDB, tem uma ascendência muito grande sobre a bancada do PSDB. Basta ver como foi a eleição dos precatórios. O PSDB entregou 2/3 dos votos para o Bolsonaro, quer dizer, uma vergonha total, especialmente considerando que o PSDB é o partido que criou a lei da responsabilidade fiscal. Então, evidentemente, se o PSDB não tiver candidato, o Aécio fica mais poderoso, mais forte dentro do partido do que se o partido lançar candidato. Ele quer jogar água nessa fervura aí, jogar água no chope de todo mundo, especialmente do Dória, que ele odeia, porque o Dória, enfim, defendeu abertamente a prisão dele, etc. e tal. O Aécio é uma coisa horrível para o Brasil, né? A gente lembrar o que ele era e o que ele se transformou, e ainda mais com o DNA dele, né? O Tancredo Neves eu considero o político mais respeitável da história do Brasil, sempre na ponta certa, né? E o Aécio, ultimamente, parece que está sempre na ponta errada, né? Então, isso aí é só um factoide para atrapalhar. O negócio do Alckmin, eu não tenho tanta certeza, não. Eu acho que, do ponto de vista do Lula, eu acho que é um balão de ensaio. É claro que ele se aproximar do centro é uma coisa que reduz o volume de crítica, mas a gente conhece o Lula e a gente já viu esse filme. Quer dizer, ele dizer isso e depois voltar atrás e fazer uma chapa puro sangue não seria nada surpreendente. Eu acho que o Lula pode fazer só esse tipo de movimento e depois voltar. Do ponto de vista do Alckmin, eu acho que ele está esperando as prévias também. É bom para ele ser cortejado e tal, né? Mas a gente sabe que ele quer ser candidato a governador, né? Então, se o Dória perde as prévias, ele pode ser candidato a governador pelo PSDB. Senão, ele tem que ver o que ele vai fazer da vida. Então, acho que está todo mundo ali meio empurrando com a barriga, vai deixando como está, falando dessas coisas, para ver como é que fica, né? Não acho que nenhum desses movimentos seja firme neste momento. A gente entrevistou aqui recentemente, acho que tem cerca de um mês, Fernando Gabeira, abordando essas mesmas questões nacionais, da eleição presidencial e as possibilidades da terceira via. E na opinião dele, Gabeira, ele foi assertivo nisso, ele acha que o caminho para a terceira via, quer seja Moro, que você acha que é uma opção ruim, quer seja... Ciro é muito mais complicado, porque Ciro está muito associado à esquerda, né? Mas o Dória, o Eduardo Leite, você citou aí Tebet Mandetta, talvez tenha menos força. Tem o seu partido, pensa em lançar o senador Alessandro Vieira, tem um papel destacado, o Cidadania, na CP da Covid. Mas, enfim, o Gabeira acha que o caminho para terceira via é tentar crescer sobre Bolsonaro, não sobre Lula. Você concorda com isso e por quê? Eu acho que eu normalmente concordo com o que o Gabeira diz. Nesse caso, eu acho que o Gabeira tem talvez o que ele queira dizer. Eu não vi o programa, mas eu acho que a gente está num momento, tem uma onda conservadora no Brasil e no mundo. Então, é mais provável, eu acho, você conseguir eleger alguém que caia mais para o lado direito, né, mais conservador, do que mais para a esquerda. Né? Então, nesse sentido, eu acho que isso é razoável. Também é razoável, assim, o Bolsonaro é pior do que o Lula. Né? O Pedro Passos que diz que a gente não pode ficar obrigado a escolher entre o inaceitável e o indesejável. O inaceitável, naturalmente, é o Bolsonaro e o indesejável é o Lula. Né? A rejeição do Bolsonaro é maior do que a rejeição ao Lula. Então é mais fácil tomar voto do Bolsonaro do que do Lula. O Bolsonaro tende a piorar, eu acho. Eu acho que a popularidade dele vai cair.
mesmo com esse Auxílio Brasil, porque a gente está, o cenário econômico que a gente está olhando para o ano que vem é um cenário de penúria, né? Vai ser um ano muito difícil e o governo não está fazendo nada do que precisaria fazer para melhorar, muito ao contrário. Então, essa responsabilidade da PEC dos precatórios aponta, a gente já está com 10% de inflação. Você achava que ia cair para 7%, chegou a 10% em setembro, cairia para 7% em dezembro. Ninguém vai estar acreditando nisso. A inflação vai continuar alta, o juro vai subir, a atividade econômica vai cair e você vai ter um cenário de estagflação. A gente já viu isso no Brasil, lá nos anos 80. A gente sabe o que é. O salário não sobe, o preço sobe. Quer dizer, não tem crescimento, desemprego alto. Então, eu acho que a gente já está num problema social gravíssimo, de fome, né? A gente está em fila do osso para comprar osso de primeira, osso de segunda, osso caro, quilo. Quer dizer, então, eu acho que num cenário como esse, a popularidade do presidente incumbente sempre cai muito. Continua sendo presidente, é sempre um nome forte, até porque tem a máquina. Mas eu acho que a popularidade dele vai cair. Então, nesse sentido, o Gabeira pode ter razão, que é mais fácil tirar voto do Bolsonaro do que do Lula. Mas eu acho que a terceira via tem que ser claro. Aquilo que o Lula fez, que o PT fez no poder, que até hoje o PT nem reconheceu o que aconteceu, nem reconheceu que houve erro. Mensalão, Petrolão e a nova matriz econômica que destruiu a economia brasileira com a Dilma, o PT faz de conta que esse assunto não acontece, não existiu. Mas ele vai ser muito discutido na campanha eleitoral. Então, o Lula está protegido porque ele não está sendo muito criticado, mas na campanha ele vai apanhar muito e ele não tem as respostas. A gente viu quando o Ciro Gomes fez uma provocação, que eles todos caíram e ficaram indignados e tal. Eles não têm resposta para falar desse assunto. Então, eu acho que tem muito voto para pegar dos dois lados. Ricardo, você acredita numa possibilidade... O Aloysio chegou a citar essa situação aqui também num programa desses, e ele falou que Bolsonaro, para não perder o seu foro privilegiado, ele pode vir até senador diante dessas pesquisas, essa rejeição, esse cenário todo aí. Mas ele deu um tiro de misericórdia agora que pode, não é trazê-lo de volta para o jogo, mas é fortalecer a sua popularidade em busca dessa diminuição da rejeição, que é o Auxílio Brasil, né? Mudando o nome do Bolsa Família, essa coisa toda. Como é que você vê essas possibilidades? Tanto dele se reeleger, isso passa pela sua visão como articulista aí, e também essa questão dele nem ser candidato e sim buscar uma vaga, um refúgio, talvez no Senado ou na Câmara. Olha, primeiro, eu acho que, né, como eu disse, o presidente da República que está lá na cadeira é sempre um candidato muito forte. No Brasil, em geral, né, é muito raro perder, né, mas sempre se reelege. Então tem que ser levado a sério, não pode achar que ele é um cachorro morto, não. Tem que levar a sério porque ele é sempre competitivo e pode ganhar. Agora, eu acho que se ele tiver numa situação em que esteja claro que ele vai perder, né, um pouco mais perto da eleição, que ele perceba que não dá, é melhor ele se candidatar a senador, que ele se elege com facilidade, eu acredito, para manter o foro privilegiado. Porque, é claro, há uma série de processos contra o Bolsonaro e contra os filhos que não andam porque o Bolsonaro é o presidente. E vão andar se o Bolsonaro deixar de ser presidente. A gente acabou de ver o STJ que zerou todos os processos contra o Flávio Bolsonaro. É uma vergonha, a gente sabe em que pé estavam, né, em que etapa estavam, e possivelmente o Flávio Bolsonaro já teria até sido preso se o pai não fosse presidente da República. Então, eu acho que faria sentido ele preservar o foro privilegiado, se ele achar que vai perder, então se candidatar a senador. Mas a gente sempre cai numa armadilha em relação ao Bolsonaro, que é procurar racionalidade nas decisões dele. E ele tem mostrado que ele não age de uma maneira racional. Isso que acabou de acontecer agora com essa briga com o PL, agora com o Valdemar,
né? Ele ia se filiar ao PL na semana que vem. Desistiu no meio de uma briga. Por quê? Porque ele não saiu, não sei por quê, porque essa negociação, seja lá para que lado for, ela já tinha acontecido, né? Então, é muito comum que o Bolsonaro faça coisas que ninguém espera, porque as decisões não são racionais, né? Ele decide de uma maneira muito difícil de compreender. Então, ele pode se manter até o final, mesmo com a certeza da derrota. Ele pode achar que vai tentar dar um golpe de novo e que dessa vez ele vai conseguir, como ele achou que ia conseguir. Veja o que ele fez no 7 de setembro. Queria dar um golpe de Estado e resolveu fazer uma greve de caminhoneiro. Você faz greve de caminhoneiro para derrubar o presidente, né? Não para manter o presidente no poder. Greve de caminhoneiro não ajuda quem está no poder. Então, as decisões não são racionais. Parece que eu estou desviação, mas não estou não. É para fazer uma analogia. Você joga porrinha, Ricardo? Eu não jogo há muito tempo, mas joguei na adolescência. Rapaz, eu trabalhei uma época no Rio Grande do Brasil e aí, né, época pré-rede social nos anos 90, eu sempre jogava porrinha ali em Ipanema com o pessoal da porteira, taxista, porque eu sempre chegava cheio de pauta no dia seguinte no jornal, né? E aprendi a jogar porrinha. E sabe qual a pior coisa que tem para você jogar porrinha? É jogar com alguém que não sabe jogar. Porque a sua pedida é feita de acordo com o pedido do outro. O cara que não sabe pedir te deixa totalmente atônito. Eu tinha isso no só Bolsonaro. Pois é, mas eu acho que é isso mesmo. Você fica esperando, você sempre espera, você conta que o cara seja inteligente ou burro, seja bem informado ou não seja bem informado, mas você não conta que ele vai agir de uma maneira estapafúrdia, né? E Bolsonaro age de uma maneira estapafúrdia com frequência. E eu acho que ele acredita que essa maneira de ser estapafúrdia é boa, né? Há uma componente messiânica ali. Ele vive falando disso. Você nunca sabe quando o Bolsonaro está mentindo ou quando ele está sendo sincero. Mas eu acho que essa coisa da facada, ele realmente acredita que ele há uma coisa messiânica ali, né? Até no nome, mas ele se acredita um pouco ungido ali, investido de uma missão e que tudo que ele vai fazer está certo. Ele chegou ao poder dessa maneira. Mal ou bem é verdade, ele chegou ao poder dessa maneira. Mas eu não acho que ele tenha chegado por seus méritos. Eu acho que ele chegou por seus defeitos, né? Eu acho, porque ele foi isso aí que ele é durante 30 anos. E durante 30 anos ele foi um deputado irrelevante. E, de repente, ele ganhou uma eleição. Por quê? Porque o mundo mudou. Eu acho que há uma competência ali do Carlos, particularmente, de fazer as redes sociais. Eles conseguiram fazer essas redes sociais dessa maneira, num momento em que ninguém estava vendo, e ali há muito mérito de entender essa nova mídia, como o Hitler entendeu o rádio, né? Mas o Bolsonaro, eu acho que ele acredita que é mérito dele, que ele vai se dar bem. Mas isso não é necessariamente verdade, né? E a gente vê pelo grau de rejeição que ele não está acertando, né? Porque o presidente que quer acertar, ele luta para ter popularidade. E o Bolsonaro acha que aquele núcleo duro dele ali sempre vai conseguir ganhar, botar ele no segundo, estou supondo, né? Botá-lo no segundo turno, e então ele conseguirá vencer a esquerda. Mas eu acho isso muito discutível. Hoje eu acho que não vai acontecer, não. Você citou aí que ele não é cachorro morto, concordo contigo. Se o Auxílio Brasil passar, independente do quadro de estagflação, se confirmar ou não, a recessão no ano que vem, que todo mundo prevê PIB negativo, Paulo Guedes falando que o Brasil tem uma resposta econômica, superou o resto do Brasil graças a Bolsonaro. É até piada, né? É duro. Mas enfim. Desculpa, ele falou que a Amazônia não está pegando fogo também. Isso foi o Bolsonaro que falou. Sim, né? Bolsonaro Estou falando do Paulo Guedes. O Paulo Guedes também. Tô selecionando aqui as frases célebres aí. Deixa eu dar um testemunho. Essa coisa de jornalista, você se baseia muito em conversa com fome, mas também em conversa informal com a população. Você tem que ter esse feeling, né? A gente fica muito isolado nessa nossa visão de classe média, que não é a visão majoritária nem aqui nem na China, né? Eu cito muito Campos. Campos tem muito... São 4 zonas hoje em Campos. Tem a zona da Pedra, que é 98.
E aí tinha uma rejeição muito grande ao garotismo, aquela eleição ao prefeito em 2020. E, logicamente, que eu sou da Pedra, eu escrevo para a Pedra, eu falei, olha só, gente, como diria Lula Menas, a Pedra é a terceira zona de Campos. O que vai definir é 7-5, quer dizer, que é a Baixada, sempre foi mais numerosa. Mas que analogia que eu quero fazer? Eu estava conversando, fui à Serra Capixaba, a Santa Teresa, esse feriado. E aquela coisa de tomar vinho, dado momento, estava na mesa uma psicóloga, um petroleiro da Petrobras, uma assistente social, professor do magistério municipal, um veterinário, eu e uma pessoa desempregada, né? E aí perguntamos aquela coisa, que você vota em quem, então, papá. E aí o desempregado falou, se ele me der R$400, voto nele com certeza. E aquilo me deu uma acordada, me deu uma balançada, né? Você acha que se ele começa a ser pago agora, se o Senado atrasar ou não, ou começar a ser pago ano que vem, você não acha que isso tem o poder de desequilibrar o jogo a favor da reeleição de Bolsonaro? Eu pessoalmente acredito que não, mas acho que é perfeitamente plausível. Mas acho que esse plano está muito mal ajambrado, não sei se vai conseguir executar, né? Tem muito problema, que eu acho que vai dificultar a execução. Pelo que eu li, eles vão tentar concentrar no Nordeste, que é onde que me parece um erro, porque é justamente o voto mais difícil de virar, né? É o voto mais petista, né? Em outros lugares, enfim, imagino que haja gente que sabe o que está fazendo, olhando os índices das pesquisas para saber onde é que você tem que botar o dinheiro. Mas eu acho que isso não vai resolver, não. Eu acho que resolveria muito mais se tivesse aumentado o Bolsa Família do que... Eu acho que nem todo mundo vai acreditar que esse plano é do Bolsonaro. E esse plano também vai acabar no final do ano que vem. Quer dizer, agora, a pessoa que vai receber está mal informada, né? Mas eu acho que a economia vai piorar tanto que... Não sei. Vamos ver. Pode fazer menos diferença, né? Os R$400. Eu acho. Como liberal, como é que você... Pelo menos minha última pergunta, para passar para Nogueira, são 8h34. Como liberal, e assim, tem você na conta de liberal genuíno, como é que você vê o liberal... Somos poucos. Vocês não são talvez a maioria, mas enfim, existem e é muito bom que existem, né? Embora eu não seja um deles. Mas como é que você vê a condução da economia do país com o liberal Paulo Guedes? Não, liberal em outro lugar, né? Não há nada de liberal na gestão econômica do governo Bolsonaro, nem nunca houve, além de promessas, nem de um lado nem de outro. Inclusive, lembra, a esquerda adora falar de Keynes, né? Porque o Keynes é um cara que era a favor do Estado, botar dinheiro na economia. Keynes era um liberal, né? Não vamos perder essas coisas de vista. A ideia de que o Estado deve botar dinheiro na economia num momento de emergência para tirar o país da depressão, essa ideia é uma ideia liberal. O que não é liberal é o Estado botar dinheiro na economia sempre, em condições permanentes, como a esquerda quis fazer e toda vez deu errado, né? O histórico do desenvolvimentismo econômico, que aliás pode ser de direita ou de esquerda, porque a ditadura militar, por exemplo, também era desenvolvimentista. Se você olha a Dilma falar do que ela enxerga a economia, é igualzinho ao Geisel. Não tem a menor diferença. O desenvolvimentismo não é nem de direita nem de esquerda, ele é só economicamente equivocado, dá errado sempre. O Bolsonaro nunca foi um liberal, sempre foi um antiliberal em todos os sentidos, não só econômico. É um cara que defende a tortura. Não é possível um liberal defender a tortura. Não existe uma coisa dessa, né? O cara que defende não cumprir a lei. E sempre foi a favor do Estado grande, sempre gostou do modelo econômico
da ditadura, com dinheiro específico para certas classes que ele representava, né? Basicamente segurança militar, polícia e tal. Sempre foi um parasita do Tesouro Nacional. O Guedes é um liberal mais hayekiano, né? Menos keynesiano, mas dizia ser, né? Até eu acho que o mercado financeiro inteiro apoiou o Bolsonaro porque acreditava que haveria uma gestão econômica liberal, que não houve em nenhum momento, né? A única coisa que você poderia dizer que foi liberal é a reforma da Previdência, mas essa até o Lula faria. Era obrigatório fazer, o Estado não se sustentava, precisava fazer. Qualquer um teria feito. Mesmo Ciro Gomes dizia que não precisava fazer, ia fazer. Era inescapável. O resto não tem nada de liberal, muito ao contrário, né? Não houve abertura comercial, toda vez que se falou em imposto, se manteve o modelo protecionista que a gente tem, não privatizou coisa nenhuma, não fez reforma administrativa, não fez a reforma tributária. A reforma tributária que o Guedes propôs não é liberal, a administrativa não resolve coisa nenhuma. Quer dizer, o Guedes é um cara que tem um administrador do fundo muito importante, que é o Luiz Stuhlberger, que diz que o Guedes escolheu a desonra, né? É uma citação do Churchill, porque o Churchill disse para o Chamberlain, né, na época da guerra, que eles fizeram um acordo escuro com o Hitler, disse, não, vocês tiveram que escolher entre a guerra e a desonra, escolheram a desonra e terão a guerra. Então o Stuhlberger disse que o Guedes tinha que escolher entre a guerra política com o Centrão, né, resistir ao Centrão, e a desonra. Ele escolheu a desonra, né? E temos o que temos. O Centrão está no poder, gastando dinheiro como se nada houvesse. Essa reforma, essa PEC dos precatórios é a coisa mais antiliberal do mundo, inclusive do ponto de vista social. O Bolsa Família é um desenho muito mais liberal, né? Que, aliás, Bolsa Família é um modelo inventado pelo Milton Friedman, né? Economista liberal hayekiano. Assim. O que o governo está propondo é um negócio muito diferente disso. Então não há nada de liberal na gestão econômica do Paulo Guedes. Paulo Guedes está pegado ao poder, quer ficar lá, gosta do poder, eu não sei. Que ele virou uma sombra, né? Só uma última pergunta, posso fazer uma última pergunta, Nogueira? Você quer fazer? Não, por favor. Eu concordo com você em várias coisas. Realmente tem muita semelhança no modelo adotado por Dilma e Geisel. Uma diferença, né? Geisel tinha Golbery e Delfim, Dilma tinha Manteiga, né? Então, e Cardozão. Então, sei lá, embora não seja... Geisel estava melhor, né? Geisel estava melhor na fila. Né? Embora, logicamente, o governo que matou, que torturou, está provado aí que ele sabia e manteve, né? Enfim, embora tenha feito coisas legais, o acordo ali com a Alemanha para o Angra 2 foi legal, né? São umas coisas interessantes. Agora, não é verdade também que, historicamente, o Brasil cresceu, e veja bem, não faço nenhuma apologia também a nosso modo de desenvolvimentismo, não. Mas o Brasil sempre cresceu mais economicamente sobre o nacional desenvolvimentismo. As taxas de crescimento nosso não foram maiores? Se você torturar os números, eles vão dizer o que você quiser, né? Mas se você pegar, por exemplo, o milagre econômico. O Brasil cresceu muito durante o milagre econômico dos anos 70, é verdade. Ótimo. O que aconteceu? Os militares entregaram 223% de inflação, a dívida externa brutal, e a gente teve 10 anos na década perdida, o país não cresceu nada. Então, se você bota dinheiro na economia, o país cresce. E depois, não aguenta, cai. E aí vai tudo para o beleléu. É a nossa história. É a história de muitos países, que você acha que o Estado vai conseguir fazer. O Estado tem que fazer aquilo que só ele pode fazer. Então, por exemplo, uma coisa que o Ciro Gomes vive dizendo, não, porque todos os países se desenvolveram com o Estado botando dinheiro na economia. Não é verdade, porque isso não se aplica aos Estados Unidos, por exemplo. Mas é verdade, em grande medida, na Europa. Porque houve uma fase em que não havia capital privado para fazer certas coisas. Então, você precisava botar dinheiro público para fazer telecomunicações, por exemplo, eventualmente para explorar petróleo,
eram atividades muito caras, muito capital intensivas. Mas outras coisas não foram feitas. Então o tempo passa, né? O Ciro está olhando o mundo com o olhar do Brasil nos anos 50. Né? Que, nos anos 50 tinha essa discussão se o petróleo deveria ser estatal ou se não deveria ser estatal. Mas na Europa mas nos Estados Unidos não é. Assim, o governo, né, o Estado tem que fazer, e esse é o olhar do liberal, né, aquilo que só ele pode fazer. E há motivos. Nos Estados Unidos, quem fez a exploração espacial foi o Estado. A NASA foi feita com dinheiro público. Por quê? Porque não tinha o Bezos, nem o Elon Musk, para botar dinheiro para fazer a nave espacial. Agora tem. O Estado não faz mais. Você tem que entender o que o Estado tem que fazer. O Estado tem que fazer saúde, segurança, educação. Nada é mais importante do que educação, que é o que garante o futuro do país. A nossa educação é uma porcaria. Sempre foi. 130 anos de república, governo de direita e de esquerda, a gente não conseguiu fazer um sistema de educação público de qualidade. Por quê? É a nossa prioridade. Qual foi a prioridade da Dilma? O tempo todo. Universidade, ensino básico, não. Né? Lula também. E petróleo, todas essas coisas. Essas grandes estatais são cabides de emprego, tem corrupção, funcionam como um mecanismo de poder, para você distribuir o poder. Isso é bom para o Brasil? Não. Ter a Petrobras é bom para o Brasil? Não, não é. Ter a Petrobras como empresa estatal. A Vale, sendo privada, melhorou ou piorou? A Vale multiplicou por 10, já vale mais do que a Petrobras. Então, essas coisas, isso aqui é estratégico. Estratégica é educação. Estratégica é segurança. Né? E a gente não tem segurança. Então, o Estado tem que fazer aquilo que só ele pode fazer. O resto, se você não precisa do Estado para fazer, por que o Estado vai fazer? Ele não faz melhor. Acho que tem coisas melhores para fazer com nossos impostos do que tirar petróleo do chão. Né? Olhando por esse ângulo aí, a coisa não é muito bacana para o nosso futuro, não. Depois de tudo que você comenta e fala, e é de fato, né, boa parte aí do que a gente também entende está acontecendo. Ô Ricardo, quero te agradecer aqui em nome do Grupo Folha, em nome do programa, da bancada aqui, desejar boa sorte para você sempre e que em breve você esteja aí, prepare a música aí para você pedir, como a Luiz já falou, na terceira tem direito à música. Então, muito obrigado pela participação hoje, muito obrigado por essa entrevista, esse bate-papo bacana aqui para começar bem aí a nossa semana que começa hoje, terça-feira praticamente. Bom dia para você e um grande abraço. Bom dia, muito obrigado. Vou escolher uma música do Gil. Boa pedida, tem sempre aqui. Um abraço então, Luiz. Quiser encerrar com o Ricardo aí, para a gente voltar no último bloco, por favor. Se o Ricardo não. O Ricardo vai voltar aqui. Isso foi a música do Gil, inspirado em Santiago da Compostela, para ele pedir se eu quiser falar com Deus. É uma grande música, eu acho um grande poema. Né? Eu sou poeta literário, também de jornalista, e eu acho um grande poema. Né? Um grande poema. É mesmo. E agradecer demais a entrevista dele. Né? Vamos ver se ele vai vir candidato ou não. Se vier na impossibilidade legal de ouvirmos todos os candidatos, logicamente que não poderemos ouvi-lo, né? Possibilidade legal e logística, não de ouvir todo mundo, é impossível. Mas eu já falei isso com ele, embora tenha discordâncias do Ricardo, eu sou de Campos e sempre vou votar em candidato para o parlamento da minha região. Mas se tivesse um voto digital misto do modelo alemão, certamente Ricardo era um nome que eu pensaria em votar pela minha unidade da federação. É um belo nome, pena não ter sido eleito para a Câmara Federal. Nivelaria muito debate lá. Obrigado, Ricardo, até a próxima. Obrigado a vocês, muito obrigado. Também forte abraço aí. Legal. Boa sorte aí na sua decisão primeiro, depois na caminhada, claro, que você for decidir aí. Tá do Cidadania, o Ricardo. Bom, 8h46.
só rapidamente a gente fazer um intervalo aqui para voltar com o último bloco e aí sim atualizar aqui as informações, trazer aqui as manchetes do portal e repercuti-las para você que está ligado aqui na Folha FM. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, também com o patrocínio da Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. E o programa tem o apoio do Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.